Eu sou o professor Hugo Matias e gostaria de convidar você para a nossa turma virtual. Vamos lá! Olá, gente! Tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula e nós agora vamos falar sobre a gestão do tempo. Vamos lá? Gente, olha só. A gestão do tempo é extremamente importante, o uso adequado é essencial para uma boa prática de estudos. E isso envolve interagir adequadamente com ciclos de tempo cuja origem é tanto social como natural. Então existem ciclos de tempo que são exigidos de nós pela nossa própria fisiologia, que a gente precisa aprender a respeitar. E também existem ciclos de tempo que nos são apresentados, por exemplo, por instituições de ensino a que nós nos vinculamos. São, por exemplo, os calendários e os cronogramas. A gente precisa entender muito bem e interagir com esses ciclos de tempo, levando em consideração os nossos próprios recursos, como a nossa própria energia, a nossa própria resistência física e psicológica. Então vamos entender como é que isso funciona. Olha, as instituições de ensino, elas nos oferecem calendários que são desdobrados em cronogramas porque existem diversos eventos ao longo do tempo que a instituição indica e que a gente precisa atentar, porque alguns desses eventos são de interesse e importância pessoal para nós, então eles têm que estar na nossa mente e a gente tem que atentar para eles. Eles têm que ser visíveis para nós, a gente tem que se organizar para atender a necessidade e observância desses eventos. Uma das maneiras pelas quais a gente pode fazer isso é estabelecendo para nós mesmos agendas, manejando o nosso tempo por meio de agendas. E nessas agendas, a gente tanto tem os eventos que têm relevância pessoal para a gente, a partir do calendário de uma instituição, como a gente acrescenta à agenda as nossas próprias atividades de estudo, atividades preparatórias, enfim. E assim a gente maneja o nosso tempo com mais eficácia. As nossas agendas, elas têm principalmente dois elementos: eventos que são regulares e atividades eventuais. As atividades regulares são aquelas que a gente sempre tem, que muitas vezes se repetem semanalmente. E esse tipo de atividade regular é importantíssimo porque é o que vai produzir para a gente a nossa rotina de atividades, eventualmente a nossa rotina de estudos. E essas rotinas, elas são compostas por nós principalmente com três propósitos: ordenar as nossas atividades, prever as ações que a gente precisa realizar e principalmente controlar e monitorar os nossos esforços. Eu queria mostrar a vocês aqui como é que isso funciona. Olha, então a gente precisa ordenar as nossas atividades. Isso significa, por um lado, controlá-las, por outro lado, torná-las previsíveis. Com relação ao controle, isso nos oferece várias vantagens. Por exemplo, quando a gente controla adequadamente as nossas atividades, isso melhora a nossa motivação, porque nós estamos gerindo o nosso tempo em função dos nossos valores e das nossas metas, e a gente já viu que isso interage com a motivação positivamente. Além disso, saber que estamos no controle do que estamos fazendo nos ajuda com a nossa percepção de autoeficácia, que também aumenta a nossa motivação. Em segundo lugar, isso nos oferece mais autonomia. Quando a gente controla o que a gente faz, as nossas atividades e os nossos esforços, a gente toma decisão mais livremente sobre o que fazer e como fazer e quando fazer. Em terceiro lugar, aumenta a nossa eficiência. Quando a gente controla, a gente usa o nosso tempo da melhor maneira possível. Com relação à nossa previsibilidade, olha, o que causa em nós ansiedade é justamente o fato de a gente não saber o que vai acontecer, quando ou como vai acontecer. Mas quando por meio de uma rotina temos previsibilidade, isso diminui a nossa ansiedade. E, por fim, a previsão das nossas ações, ela aumenta a nossa capacidade de ter tempo livre, porque a gente começa a ver como organizar da melhor maneira o tempo e prever se a gente vai ter tempo livre ou não. E quando a gente tem essa possibilidade de prever, então a gente separa tempo livre que é necessário para descanso e recreação. Como é que isso tudo interage com o nosso rendimento? Olha, motivação e autonomia melhoram a nossa concentração, né? Faz com que a gente use melhor a nossa atenção. E as outras variáveis, eficiência, menos ansiedade, mais tempo livre, reduzem o nosso cansaço. Então, mais concentração e menos cansaço, a gente tem mais rendimento, gente. A melhor maneira de compor uma rotina em uma agenda é numa matriz de dupla entrada, em que a gente tem
uma série de colunas com os dias da semana, por exemplo, se a nossa agenda é semanal, e é bom que seja, e nas linhas nós temos os horários. E aí as células que são produzidas pelo cruzamento das colunas e linhas são aqueles momentos que a gente preenche com as atividades que a gente precisa realizar. Então aqui vocês têm um exemplo de uma matriz de dupla entrada que deve funcionar para a nossa agenda, tá? Algumas advertências são importantes. Em primeiro lugar, nossa rotina tem que ser flexível. Por várias razões a gente eventualmente precisa adaptar a nossa rotina. Ou porque aconteceu alguma coisa que a gente não esperava, ou porque a gente tem que se adaptar, por exemplo, a um grupo de colegas de um trabalho em grupo. São muitas as razões porque é importante a flexibilidade. Uma segunda razão, uma segunda dica para a elaboração de rotinas é que a gente precisa prever também tempo de descanso, intervalos para descanso, pausas em cada sessão de estudo, mas também ao longo da semana. A gente precisa disso, porque a eficiência do nosso esforço cognitivo depende disso. Aí a recomendação, como vocês podem ver aí, é que a gente faça intervalos a cada meia hora e os intervalos não precisam ser longos. A gente estica as pernas, toma água de 5 em 5 minutos, ok, gente? A gente também precisa de critérios para elaborar adequadamente uma rotina. A gente precisa então julgar corretamente as prioridades e a nossa rotina precisa expressar os nossos valores e as nossas metas de trabalho, não outra coisa. É isso que tem prioridade para a gente. Em segundo lugar, a gente precisa lembrar das características e as exigências do nosso curso. Veja, alguns cursos, algumas disciplinas são mais exigentes, então isso deve ocupar mais espaço, né? Demanda de nós mais tempo, vai ocupar mais espaço na nossa agenda. A nossa agenda não pode expressar as nossas preferências. Eu gosto mais de estudar isso, então isso vai ocupar mais tempo na minha rotina de estudos. E isso pode não ser útil, porque nem sempre o que a gente prefere estudar é o que a gente mais precisa estudar. Outra coisa que a gente precisa levar em conta como critério para a elaboração da nossa rotina são as nossas próprias características. A gente tem que observar os nossos hábitos. Tem pessoas que são diurnas, são matutinas, outras pessoas são vespertinas, são noturnas. O que significa? Tem gente que acorda bem quando levanta cedo. Tem gente que não, precisa acordar tarde. Em compensação, essas outras pessoas trabalham melhor à noite. A gente tem que saber que tipo de pessoa a gente é. Outra coisa tem a ver com as nossas necessidades de sono e descanso. Tem pessoas que precisam dormir mais, senão não se sentem bem. Outras dormem pouco e já se sentem bem. A gente também precisa respeitar isso e não lutar contra a nossa fisiologia. Às vezes, algumas tarefas, a natureza delas nos impede de fracioná-las em uma rotina ao longo de uma semana. Tem algumas tarefas que a gente tem que fazer de uma vez e tem outras que nos permitem fazer aos pouquinhos. A gente também precisa entender isso. E, por fim, observar os nossos próprios limites pessoais. A gente tem que evitar ao máximo a fadiga. E a gente faz isso, por exemplo, com as pausas já mencionadas. Eu queria dar mais duas dicas que são importantes. A primeira delas é para que a gente realize uma prática distribuída de estudos. Vejam só, o pessoal já pesquisou isso e notou que quando a gente concentra os nossos esforços de estudo, por exemplo, antes de uma avaliação, isso é menos eficaz, produz resultados inferiores à situação em que a gente distribui os nossos esforços de estudos antes de uma avaliação, por exemplo, ao longo de um período mais longo de tempo. Então, a recomendação é, por exemplo, que a gente faça intervalos entre sessões de estudo que correspondam a 10%, de 10 a 20% do prazo que nós temos para realizar, por exemplo, uma avaliação. Então, de maneira mais concreta, se o nosso prazo são 10 dias, 10 a 20% desse prazo é 1 ou 2 dias. Então, as nossas sessões de estudo podem ser diárias ou podem ocorrer dia sim, dia não. Se nós temos um prazo de 30 dias para uma avaliação, isso significa que 10 a 20% do período é 3 a 6 dias. Então, a gente pode ter para sessões de estudo, para aquele tema da avaliação, uma vez por semana ou 2 vezes por semana. É isso que a gente precisa observar. A última dica, gente, é que com relação aos calendários, aos cronogramas, à agenda e à rotina, isso sempre esteja visível diante de nós, para que a gente não esqueça. Muita gente tem problema de usar a agenda porque diz que esquece. É por isso que isso tem que estar visível no nosso ambiente de estudo, de preferência destacado, com colorido, e as cores podem ser diferentes em função da importância da atividade ou do tanto de prazo que ainda falta para ela. Assim, a nossa atenção vai estar sempre ligada à gestão do nosso tempo.
Eu espero que tenha sido proveitoso, que vocês tenham entendido e a gente continua aí. Até mais, gente!